Uma alegria muito, muito grande poder estar aqui com vocês nessa manhã, essa igreja que eu amo, que eu tenho amigos aqui nesse lugar, que eu admiro a liderança, os pastores de vocês. Ano passado eu não consegui sair tanto, né? Em algum momento, há uns 2 anos atrás, aí eu estava com o bispo visitando todas as nossas igrejas, e aí com a situação que a gente precisou intervir, não estava nos nossos planos lá em Piedade, eu acabei precisando ficar mais fixo ali e não consegui fazer o que eu vinha fazendo. Então, quando surgiu a ideia, a gente da organização da Escola Avance, pensou nesse dia especial, onde hoje está acontecendo aqui em Bangu, mas em todas as nossas igrejas, Família da Fé, nós estamos com pastores, professores da escola, ministrando, falando sobre a importância desse curso, desse centro de formação da nossa igreja. E eu falei, André, eu quero estar em alguma igreja nossa, tá aí o meu nome, eu estou à disposição, você pode colocar o meu nome aí. E ela falou, vou pensar, pastor, você pode ser em qualquer lugar e qualquer horário? Eu falei, qualquer lugar e qualquer horário. E aí ela falou, viu lá tudo, daqui a pouco ela falou, pastor, você vai lá em Bangu, pode ser? Eu falei, tá ótimo, vou adorar poder estar em Bangu com o pessoal, rever os meus amigos e poder estar junto com vocês. Então a Escola Avance é esse centro de formação da nossa igreja, centro de maturidade cristã, centro de ensino, centro de alinhamento. Se você deseja crescer espiritualmente, se você deseja avançar, se você deseja viver tudo que Deus tem para a sua vida, deixa eu dizer, o teu lugar é na Escola Avance. E 2024 já começou. Na verdade, 2024 está começando agora, oficialmente, né? E no Brasil, as coisas são dessa forma. Então, mês de janeiro, a gente dá uma parada, tira férias, talvez não seja a realidade de todo mundo, mas estou falando em regra, é assim que acontece. Talvez o seu caso seja uma exceção, mas em regra, janeiro as coisas ficam mais morninhas ali, e aí vem o período do feriadão, de carnaval, e eu espero que você tenha se comportado, amém? Você tenha buscado a Deus de alguma forma, que você tenha tido um feriado de descanso, repleto da presença de Deus na sua vida, e termina esse feriado, a gente começa oficialmente as atividades, começa oficialmente a colocar tudo em prática. Então a Escola Avance é para quem deseja isso aqui, cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você tem esse desejo no seu coração? Então esse é o lugar que você precisa estar, descobrir o seu lugar no corpo de Cristo. Existe algo que Deus está fazendo e que você não pode ficar de fora. Eu faço essa oração continuamente na minha vida. Senhor, seja lá o que o Senhor está fazendo, eu não quero ficar de fora. Seja lá o que estiver acontecendo na face da terra, que o Senhor está realizando, eu sei que tem um lugarzinho que é meu e eu não vou abrir mão dele. Graças a Deus, eu tenho encontrado o favor de Deus para cooperar com aquilo que Ele está fazendo. E eu creio que é por isso que eu estou aqui com vocês nessa manhã. Não é? Se você deseja crescer espiritualmente, eu quero te dizer que depois da sua salvação, depois da minha salvação, o maior desejo de Deus para a nossa vida é que nós possamos alcançar a maturidade. Muitos cristãos nascem de novo e esse é um caminho, é a jornada, é o momento em que eu aceito e recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas não termina aí. Essa é a porta de entrada, esse é o início da jornada. Agora eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso aprender. Existem comportamentos que a gente tolera de uma criança porque a gente sabe e reconhece um nível de maturidade que a gente espera dos meus filhos, que têm 5, 7 anos. Mas eles já cresceram. Tem coisas que eles faziam quando eles eram um bebezinho que hoje não faz mais sentido eles continuarem fazendo. Da mesma forma na nossa caminhada de fé, nós nascemos de novo, mas agora a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa avançar. Nós, da Nova Vida Família da Fé, entendemos que o ensino é a ferramenta fundamental para o nosso crescimento. É por isso que você viu aqui o pastor Marcos trazendo para você a informação de tantos e tantos cursos que a igreja oferece na área de família, em tantas outras frentes. Para quê? Para te levar
ao crescimento. E a Escola Avance também é uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento espiritual, para a gente alcançar a maturidade, para arrumar algumas gavetas dentro do nosso coração e a gente começar a ter mais clareza daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos aprender princípios bíblicos práticos para nós. Coisas que não são apenas teorias, simplesmente aquilo que a gente estuda, ouve e pensa a respeito de alguns assuntos, mas a gente quer entender como isso se aplica, como isso se reflete na nossa vida espiritual de forma prática. E a gente quer ajudar você a desenvolver novas habilidades ministeriais. Se de alguma forma algum desses pontos bate no seu coração e você tem dúvida, eu não sei se a Escola Avance é para mim, eu não sei se eu quero ser líder da igreja, deixa eu dizer, se algum desses pontos bate no seu coração, a Escola Avance é para você, amém? A Escola Avance é para a sua vida. A Escola Avance tem a ver com algo que Deus quer fazer em você e através de você. Eu posso dizer, um dia eu sentei numa escola como essa, toda segunda-feira, saía de Maricá, ia até a Tijuca, ouvia a palavra, era ministrado, e a minha vida é uma antes e uma completamente depois da escola. Então eu quero te convidar a continuar avançando, crescendo, porque essa escola certamente é para você que decidiu viver o Evangelho de forma plena, total, completa, integral. Então a gente tem um monte aí de atividades. O primeiro ano a gente tem essas matérias aqui, ó, Fundamentos da Fé, Novo de Jesus, Reino de Deus, Nova Criação, a Grande Comissão. A gente está reestruturando aí um pouco a grade da escola, o Espírito Santo. No segundo ano a gente tem essas matérias com uma ênfase um pouco mais teológica, a gente está querendo fazer dessa forma. Então, interpretação bíblica, cruz de Cristo, história da igreja, cura divina, prosperidade bíblica, Antigo Testamento, cosmovisão bíblica, ética cristã, batalha espiritual, fim dos tempos, mover profético. Tem um grupo de pastores que ao longo desse ano todo aí de 2023 que passou, estavam revisitando todo o nosso conteúdo, nosso material, para quê? Para a gente melhorar tudo isso e entregar a você algo cada vez melhor. Eu estou muito empolgado e feliz com tudo que a gente já viveu, mas muito empolgado com essa nova estação, com esse novo tempo que eu creio que Deus tem para a nossa vida. A gente tem o terceiro ano, tem essas matérias de eixo geral, e a gente quer trabalhar muito no terceiro ano, com ênfase nos 5 dons ministeriais. Nós entendemos que Deus confiou à igreja os 5 dons ministeriais descritos lá em Efésios. Para quê? Para trazer edificação e crescimento para o corpo de Cristo. Então nós temos os apóstolos, nós temos os profetas, nós temos os evangelistas, nós temos os mestres, nós temos os pastores espalhados, estão sentados aqui, ó, dentro da nossa igreja. Como é que você identifica isso? A gente não forma essas pessoas. Os dons foram distribuídos pelo Senhor como lhe apraz. É fácil você identificar. Você conversa com alguém que o tempo todo está falando, não, pastor, a gente tem que estudar mais a Bíblia. O povo está precisando crescer mais, amadurecer, e traz aquelas linhas, correntes teológicas diferentes. Você fala, estou diante de um mestre. Estou diante de alguém que gosta da área de ensino, e ele é importante para trazer maturidade para a igreja. Aí você conversa com outro e fala, pastor, a gente tem que cuidar das pessoas. Fulano está sofrendo, fulano está passando por isso, Beltrano está passando por aquilo. Você viu que a mãe do Joãozinho está enferma, e aí tem um sepultamento, o pastor vai lá, daqui a pouco você vê o irmão da igreja, ninguém pediu, ele apareceu lá, você fala, caramba, esse cara aí tem uma chamada pastoral. Ele se importa com as pessoas, ele quer cuidar dos outros. E aquele irmão que você conversa está o tempo todo falando, pastor, a gente tem que ganhar almas, a gente tem que ganhar vidas. A gente não pode ficar parado dentro das 4 paredes, a gente precisa alcançar o perdido, Jesus está voltando. Você conhece alguém assim, irmão? Então, há um dom evangelístico na vida dessa pessoa, algo que foi dado pelo próprio Deus, e ele precisa crescer, ele precisa avançar. Aquele que pensa nas estruturas da igreja, nos fundamentos, em formar lideranças, fala, pastor, a gente tem que fazer assim, tem que usar essa ferramenta, tem que trazer esse fulano para perto, para ele poder ajudar a gente de alguma forma. É uma unção apostólica. E está aqui, irmãos, está aqui dentro, sabe? E aquele irmão que está o tempo todo dizendo, pastor, a gente tem que orar. Eu tenho que orar, pastor, a igreja tem que orar.
A gente está orando pouco, a gente precisa ouvir o que Deus está falando, a gente precisa ouvir a realidade do céu para a nossa vida. Esse é o profeta. Tem uma palavra para nós, como nos lembra que o que a gente está fazendo não é terreno, não é humano. Não adianta só ir por um desses caminhos. Se a gente tiver uma igreja só em uma dessas frentes, a gente fica desequilibrado. Nós precisamos de tudo isso fluindo com naturalidade, cooperando uns com os outros, para quê? Para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se tornar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Hoje a gente tem esses polos aqui funcionando, em Jacarepaguá, Maricá, Bom Sucesso, Parque Fluminense, Piedade, Penha, Bangu, amém? Glória a Deus, tem um polo aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro ano, correto? Acontecendo aqui em Bangu, lá em Itaipuaçu, a gente vai começar esse ano, em Saracuruna, graças a Deus. Então, você tem que saber que você faz parte de uma igreja em vários lugares. O que você está vivendo aqui é muito bom, mas está acontecendo em vários lugares também. Tem uma família de fé orando por você, desejando ver o seu crescimento e crendo que Deus vai operar aqui nessa região algo poderoso que Ele tem confiado a essa igreja local. Você crê nisso? Eu também. Então, como é que eu me matriculo? Você procura a Daiane aí no final do encontro, tem esse QR Code que vai te dar um acesso ao link de inscrições. Se você tiver alguma dúvida, é só procurar a Daiane no final do culto, o Rubens, eles vão estar ali fora para te dar todas as informações. E a gente preparou aqui, tem o site da nossa escola, escolavance.com. Você pode ver com detalhes todas as matérias da escola, tudo que está acontecendo ali. Se você acessar esse QR Code, vai te levar para algum lugar, eu creio que é para o site, né? E você vai poder se informar de tudo aquilo que está acontecendo na escola, do que tirar suas dúvidas. E se ali não for suficiente, você tem a galera aí com a camisa que pode te ajudar a tirar essas dúvidas. E a gente preparou uma promoção especial, como eu falei, está acontecendo em todos os polos das nossas igrejas, não só onde tem a escola, mas nas 18 igrejas de Família da Fé, a gente está tendo um dia, um encontro como esse. Alguns agora pela manhã, outros vão acontecer no período da noite, de acordo com o que o pastor local pediu para que a gente fizesse. E hoje a gente está preparando aí essa promoção do Avance Day, para que você possa pegar um desconto bacana se você fizer hoje a sua inscrição usando esse cupom Avance Day. Você vai ganhar um desconto e vai poder ter um ano extraordinário de Deus para a sua vida. Então eu quero te encorajar a fazer um ano diferente, um 2024 de crescimento, um 2024 renovado para você, um 2024 de mudança de mentalidade, de transformação completa de vida. É isso que a gente está buscando. A gente quer que as pessoas cheguem na nossa igreja, se sintam amadas, acolhidas, bem-vindas, mas que isso não termine por aí, que ela possa realmente experimentar aqui nesse lugar mudança de mentalidade e transformação de vida. Deus tem uma nova vida para cada um de nós, amém? Se o que você tem experimentado aqui tem mudado a sua vida, convide pessoas também para fazer parte. Convide pessoas para estarem aqui com você domingo após domingo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos chegaram em uma igreja a convite de alguém? Levanta a sua mão aí, só para eu saber. Olha aí, bastante gente. Quantos já eram da sua família de origem, já vinham para a igreja e continuaram nesse caminho? Quase todo mundo, né? Então a gente, somando esses dois, a gente tem a grande maioria da igreja. Para você entender o quanto isso é importante. Família e convite. Nós podemos ter eventos evangelísticos, a gente pode trabalhar através dos projetos sociais. Tudo isso é fundamental, é importante, tem o seu lugar, tem o seu valor. Mas o que tem um impacto, um resultado muito grande na nossa vida é o nosso tratamento em família, como a gente cuida dos nossos filhos, o exemplo que a gente ensina para eles e o convite de amigos que não desistem de nós. De pessoas que falam, não, cara, eu tenho experimentado algo muito bom, que vai funcionar na sua vida também. Então não deixe de convidar pessoas para estarem na igreja, para participarem dos eventos. E a Escola Avance entra nisso aí também. A proposta de hoje não é apenas falar da escola, mas trazer uma porçãozinha do que a gente aprende aqui nesse lugar.
E uma das matérias que eu ensino, que eu leciono, é a matéria chamada Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé. Eu gosto muito de falar desse assunto porque ele mexe com a minha vida. Eu entendo que tudo na vida do cristão se constrói a partir da sua fé. Você está sentado numa cadeira que tem aí um fundamento. Tem 2 pezinhos que mantêm essa cadeira em pé. Esse prédio onde nós estamos congregando aqui nessa manhã, reunidos de forma bem confortável, lindo, de muito bom gosto, tudo que a gente vê aqui, é o que está em pé porque tem alguns fundamentos. Tem pilares que sustentam, que fazem esse prédio permanecer de pé. E existem fundamentos também que mantêm a nossa vida de fé firmada, sustentada. Hypostase, a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Essa palavra, certeza, convicção, é a palavra hypostase, que quer dizer literalmente isso que você está sentado aí, esse fundamento que faz esse prédio, que faz essa cadeira permanecer de pé. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã com vocês. Isso aqui são algumas das coisas que a gente estuda nesse módulo. Por que devemos estudar e conhecer sobre fé? Nós entendemos a definição bíblica da fé, os elementos da fé, como recebemos fé, como recebemos o que cremos pela fé, como a fé ela é liberada na nossa vida. Nós aprendemos algumas chaves para uma fé inabalável, os inimigos que tentam roubar a nossa fé e nos afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então isso são alguns dos assuntos dessa matéria especificamente. E um dos textos que a gente usa como base é o texto de Marcos, capítulo 11, do versículo 22 ao 26, que diz assim: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Você pode repetir isso comigo? Tenha fé em Deus. A tradução nos ensina aqui que é a mesma fé do tipo de Deus, é a fé do tipo de Deus, e a gente precisa ter isso no nosso coração. Não é qualquer fé, é uma fé genuína, uma fé bíblica, é uma fé que a palavra de Deus nos ensina, que está lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 6, em toda a palavra de Deus vai nos ensinando a respeito dessa fé que Jesus declarou: tenham fé em Deus. E o texto continua: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso. Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? A palavra nos ensina lá em João capítulo 15, se nós permanecermos em Deus, se nós permanecermos na videira, e Ele permanecer em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos, de acordo com a sua vontade, e assim será feito. Então há um convite de Deus para que nós possamos ter relacionamento, intimidade com Ele. Há um convite de Deus para que nós possamos crescer e sermos conduzidos a um nível, a uma revelação cada vez mais profunda de amor daquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso exige de nós um passo, isso exige de nós alguma decisão, isso exige de nós sairmos de uma zona de conforto. O conforto ele é muito perigoso, irmão. Às vezes eu converso com algumas pessoas, estava esses dias conversando com a minha família, com os meus pais. E aí, como é que tá? Tá tudo bem, maravilhoso, graças a Deus, tudo dando certo. Falei, que bom, pai. Só não fica confortável demais, porque o evangelho não é um convite para um conforto. O evangelho é um convite para uma jornada de crescimento. Estava bom demais, Jesus conduziu os discípulos até o Getsemane. E ali, no momento da transfiguração, a glória de Deus, de uma forma abundante, eles falaram, meu Deus, está muito bom isso aqui. Isso aqui está bom demais, eu não quero sair daqui nunca mais na minha vida.
E aí eles sugeriram, cheio de boas intenções, vamos montar uma cabana aqui. A gente monta uma cabana para Jesus, monta uma para a gente, monta uma para Moisés e Elias. E o que precisa ser feito lá embaixo? Ih, esquece isso aí, isso aqui tá bom demais. Eu não quero sair desse lugar. Quando a gente está na presença de Deus, essa é a sensação que a gente tem. E aí Deus fala, muito bom, meu filho, graças a Deus. Agora leva isso para as outras pessoas. O mundo precisa do que você carrega. Agora sai da sua zona de conforto. Procure aqueles que precisam dessa verdade e compartilhe com eles essa verdade. A palavra de Deus, em 4 oportunidades, ela declara algo para nós. Ela diz assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se já não fosse o suficiente, mais uma vez a palavra nos ensina: o justo viverá pela fé. Irmãos, eu não sei você, pode aplaudir ao Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui nesse lugar, mas há algo que precisa estar firme no nosso coração. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós não vivemos pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós não somos o que nós estamos passando nesse momento da nossa vida. Isso não nos define. O justo viverá pela fé. Isso precisa estar no nosso coração, irmãos. Você concorda que toda a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, apta para nos transformar por completo, para dirigir a nossa vida? Você acredita na palavra de Deus? Você acredita nesse livro não apenas como mais um livro, mas como a verdade de Deus revelada para as nossas vidas? Eu quero te dizer que cada palavra, cada frase colocada aqui nesse livro, ela é importante para mim. Eu medito nela, eu preciso colocar ela em prática, não apenas no meu intelecto, mas no meu coração. E se Deus, na sua palavra, em 4 oportunidades, declarou que o justo vive pela fé, eu preciso prestar muita atenção nisso. Eu tenho 2 filhos, o Bernardo e o João Gabriel. Um tem 7, o outro tem 5 anos. Estou com a minha esposa já 11 anos de casado. E a gente, quando eu peço algo para eles, às vezes eles pegam os brinquedos todos e bagunçam a sala inteira. E aí você fala: João, Bernardo, vocês sabem que vocês vão ter que arrumar isso aí. Pode brincar, mas vocês vão arrumar, beleza? Beleza, pai? Vou arrumar. Eles param de brincar, precisa fazer outra coisa. Você fala: então, está na hora de tomar banho, vamos arrumar o que vocês fizeram? Então, eles começam a catar tudo perfeitamente. Afinal de contas, é a família do pastor. Guarda tudo no seu devido lugar. Mentira, irmão, lógico que não é isso que acontece. Eles já estão fazendo outra coisa. Eu falei: aquela bagunça lá na sala, Bernardo e João, quem vai arrumar? Daqui a pouco eu arrumo, pai. Eu faço mais alguma coisa na casa, volto na sala, está tudo exatamente bagunçado como eles deixaram. Eu falo uma segunda vez, amém, irmãos? Bernardo, João, tá bagunçado lá na sala. Eu falei: você combinou comigo que você tem que arrumar. Nem sempre funciona. A terceira vez eu já não falo com esse amor todo. Você concorda comigo? Acontece também na sua casa? Pego pelo braço, levo lá, começa a arrumar. Arruma isso aqui agora. Dá teu jeito. Ah, pai, ah, pai. Irmão, se chegar na 4ª vez, que Jesus me ajude.
Você já entendeu? É assim que eu vejo Jesus falando para a gente: meu filho, o justo viverá pela fé. Aí você continua vivendo tua vida preocupado, desesperado, ansioso, angustiado, tenso. Aí você pega a palavra de Deus e ele fala: o justo viverá pela fé. Você está esperneando: meu Deus, por quê? Me ajuda. Se fosse eu já ia esfregar o livro, a Bíblia no seu rosto, e falar: meu filho, o justo, ele vive pela fé. A gente só tem autoridade, mas eu ouvi um pastor falando essa semana, eu estou meditando nisso o tempo inteiro, sobre as tempestades que a gente consegue dormir nela. Jesus estava num barco com os discípulos, eles desesperados, sem saber o que fazer. Jesus estava dormindo. O que está tirando o teu sono? O que está roubando a tua paz? O que está trazendo preocupação acerca do seu futuro? Jesus está te convidando: entra num lugar de descanso. O autor da carta aos Hebreus, ele chega a falar que nós precisamos nos esforçar para entrar num lugar de descanso, porque é da nossa natureza querer tomar o controle, é da nossa natureza querer ficar agitado, é da nossa natureza querer resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. Ouça Deus falando para você nessa manhã: o meu justo, ele vive pela fé. Às vezes a gente tem a ideia de que a nossa vida espiritual, é só uma parte entre tantas coisas que a gente faz na nossa vida. Ah, pastor, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha profissão, né, a minha carreira, eu tenho os meus hobbies, aquilo que eu gosto de fazer no meu tempo livre, eu tenho a minha família, eu tenho tantos afazeres, e dentre tudo isso eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé. E a gente pensa que é dessa forma que funciona. O convite de Jesus não é esse. O convite de Jesus é o seguinte: eu tenho a minha fé. Eu nasci de novo, eu fui feito uma nova criação, eu fui justificado, eu fui perdoado, eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não peça para dissociar a minha fé de quem eu sou, porque ela faz parte, ela é parte central, ela é o núcleo da minha existência. Eu tenho a minha fé, e a partir da minha fé eu construo a minha família, a partir da minha fé eu descubro o meu propósito, a minha maneira de conduzir as minhas finanças, o meu trabalho. A partir da minha fé, eu abençoo vidas, eu cuido de tudo que Deus coloca ao meu redor, eu defino os meus hobbies, tudo na minha vida se constrói a partir da minha fé. É isso que Jesus está falando para nós, irmãos. O justo, ele viverá pela fé. Esse é o nosso fundamento. Esse é o nosso estilo de vida. Hebreus nos ensina, Hebreus capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível. Não é muito difícil, não é complicado. Talvez dê, talvez não dê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, meu irmão, a gente precisa ter isso no nosso coração. A gente precisa ter isso como fundamento na nossa existência. A gente precisa ter isso muito claro dentro de nós. Mas o que é ser justo? Porque você pode me dizer: mas pastor, eu não sou justo, eu tenho tanta coisa para melhorar, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida, então essa palavra não se aplica a mim.
Talvez para alguém que já está há mais tempo na igreja, talvez para alguém que já tem intimidade e relacionamento com Deus. O que é ser justo? Uma definição de justiça é essa aqui, ó. Justo é todo aquele que comparece a um tribunal para ser julgado, porém declarado sem culpa, inocente. Biblicamente, o conceito de justiça envolve a liberdade que temos de nos achegar à presença de Deus, livre de toda culpa e de toda condenação. Talvez seja o seu primeiro dia aqui nessa igreja, talvez seja o seu primeiro encontro com Jesus. Você está ouvindo essa mensagem, está dizendo: eu quero receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Deus, a partir de agora, Ele olha para você e Ele diz: justo, santo, inculpável, não por causa dos seus méritos, não porque não tenham áreas na sua vida que ainda precisam ser aperfeiçoadas, mas porque nele nós fomos feitos uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo novo se fez. Quando o inferno quiser te condenar, você vai dizer para ele: Jesus pagou um alto preço por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu fui perdoado. Jesus tomou o meu lugar. Eu que era um pobre, miserável, pecador, irmão, eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Isso não tem a ver com os meus méritos, isso não tem a ver com as minhas obras, isso não tem a ver com os resultados daquilo que eu faço para Deus, isso tem a ver com a fé, porque pela fé eu recebi o que me foi dado gratuitamente. Pela fé eu aceitei uma obra total e completa realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pela fé eu acreditei que quando Jesus foi até a cruz e declarou: está consumado, todo escrito de dívida que consistia sobre a minha vida foi colocado sobre Ele. E mais, porque ali não foi o fim da história. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele vive e reina para sempre. Isso é um presente, é um dom. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, fala sobre isso. Eu quero terminar lendo essa verdade junto com você. Efésios capítulo 2. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala me espera. Quem trouxe a Bíblia, como é que a gente faz? Acompanha aqui na tela. Dá para ser? Efésios capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. A palavra diz assim: antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus,
tal como todos os demais. Em algumas versões vai dizer, e por natureza, nós estávamos distantes de Deus. E o texto continua, Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos, aleluia. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vocês, para que ninguém se glorie. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. E o último versículo, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos, e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. É pela graça, irmãos, mediante a fé. Isso nos conduz a uma nova realidade de vida. Nós fomos feitos feitura dele, poema de Deus. Irmãos, esse é o espírito da nossa escola. Você não é mais um pobre, miserável pecador. Você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu que era um pobre, miserável pecador, distante de Deus, eu recebi uma nova natureza. Eu fui justificado. Eu fui feito uma nova criação. Eu fui perdoado, eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Toda a condenação, todo escrito de dívida que estava sobre a minha vida foi encravado na cruz de Cristo em meu lugar. E agora Jesus está dizendo, seja cheio do Espírito Santo, viva pela fé, seja cheio do Espírito, e nada, nem ninguém poderá deter o que eu quero fazer na sua vida. Irmãos, isso é só o início. Se você quiser crescer mais, de forma compactada e fundamentada, no que essa escola pode fazer e ministrar ao teu coração, muitos e muitos têm sido os testemunhos do impacto que esses ensinos têm trazido na vida de muita gente que já está caminhando há tanto tempo com Deus. Pastor, já sou mais velho, já não estudo há tanto tempo. Irmãos, a gente dá um jeito, você vai chegar lá. Pastor, tem 16 anos e ainda tem algumas coisas, dá para fazer? Dá também. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quando Deus olha para a humanidade, Ele vê duas classes de pessoas, santos ou pecadores. Não dá para ser as duas coisas. Eu já fui um pobre, miserável pecador. Hoje, por causa do sacrifício total e completo de Cristo Jesus, eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou santo, lutando contra o pecado, mas santo. Vencendo as minhas dificuldades, mas santo.
enfrentando os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas aflições, mas santo, porque isso não tem a ver com o processo de Deus na minha vida, isso tem a ver com um ato soberano, pelo qual Deus declara inocente, inculpável, aquele que estava cheio de condenação e pecado sobre ele. E agora, pastor, agora eu preciso crescer nessa revelação. Agora eu preciso ter isso cada vez mais claro na minha vida, para que eu não continue vivendo hoje à luz do que foi a minha vida no passado, para que eu possa cada dia mais avançar e conhecer quem Deus é e quem eu sou em Cristo Jesus. Será que você pode se colocar de pé no seu lugar? Quero terminar essa manhã tão especial, em que estamos reunidos como igreja, como família, exaltando ao nosso Deus, que escolheu nos amar, acima de toda e qualquer situação. Um Deus soberano que escolheu pagar um preço, em resgate pela minha e pela sua vida. Tem tudo a ver com Ele, amém, irmãos? Você precisa se ver como Deus te vê. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Você precisa ter clareza do Espírito Santo, para quê? Para que você possa crescer e não continuar preso nos mesmos lugares, colhendo os mesmos resultados do que você está fazendo. Deus está te convidando nessa manhã a dar um passo em direção a um novo nível de intimidade e revelação de quem Deus é e do que Deus tem para a sua vida. Será que você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar e começar a falar com Deus? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar ao teu interior. Ele está aqui nesse lugar. Deus está presente aqui nesse lugar, meu. Deus está presente aqui nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas ouça Jesus te dizendo: as suas circunstâncias não definem você. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é o fundamento que mantém a sua vida de pé. Esse é o fundamento que faz você andar no sobrenatural de Deus, diante das tempestades, diante dos desafios, diante das acusações, diante das aflições. Deus diz para você nessa manhã: permaneça em fé, porque a sua vida se constrói a partir da sua fé, meu irmão. Fé não é dúvida, fé é certeza, fé é convicção. Eu não sei explicar, mas eu sei, porque eu sei que existe um Deus soberano que está cuidando de cada detalhe da minha vida. Eu não vou me preocupar com o meu amanhã, eu não vou me preocupar com aqueles que eu amo, porque existe um Deus que me ama. Ele não me abandona, Ele não me deixa sozinho. E ainda que eu não esteja entendendo hoje, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus. Senhor, nos ensina a te amar mais. Nos leva a esse lugar. Nos leva a esse lugar, Senhor. Aleluia.